Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Convido os irmãos a abrir as Bíblias em Salmo 51. Mais uma vez, enquanto os irmãos procuram, gostaria de agradecer a rica oportunidade aos pastores e a Deus, por mais uma vez, pela misericórdia do seu sangue, estar trazendo a tua santa e poderosa palavra. Amém, irmãos? Salmo 51 diz assim: Davi confessa o seu pecado, suplica o perdão e roga a Deus que lhe renove um espírito reto. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Amém, irmãos? Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Eu me recordo que eu já trouxe esse salmo aqui, não sei se foi numa ministração ou se foi numa oportunidade, mas eu tenho para mim esse Salmo 51 como uma das passagens mais importantes da Bíblia, um registro da história mais importante. Não pelo fato de Davi, não pelo fato da história mesmo em si, mas se a gente analisar que é um ser humano reconhecendo a sua total dependência de Deus. Um ser humano reconhecendo que ele é completamente pecador. Um ser humano reconhecendo que sem Deus ele não teria nada, irmãos, apenas o pecado. Isso é algo que nós temos que ter na nossa vida, irmãos. Não importa quanto tempo nós temos de caminhada com o Senhor Jesus. Não importa se eu acabei de me converter e eu estou naquele fogo, daquele primeiro amor. Eu quero falar para o Senhor Jesus, quero falar para todos do Senhor Jesus. Não importa se você já está no meio da caminhada e as coisas, você está lutando agora contra uma rotina, você está lutando para começar o seu ministério. E não importa se você já está lá na frente, lá com o seu ministério em pé e apenas administrando o seu ministério, irmãos. Esse salmo, essa declaração de que eu sou pecador e que eu preciso da misericórdia dele sobre a minha vida, nunca pode sair da caminhada de um crente, irmãos. Esse reconhecimento de que o meu pecado é tão forte contra mim que com as minhas próprias mãos eu não conseguiria me livrar dele. Que o pecado ele é algo tão constante, todos os dias ele fica perante você, que você não conseguiria suportá-lo, se não fosse a misericórdia do Senhor. Aqui, Davi ainda não tinha nem o sangue de Jesus como nós temos, irmãos. Aqui, Davi ainda não tinha nem o Espírito Santo consolador que ele nos deixou, irmãos. Mas aqui ele já reconhecia que ele necessitava do sangue de Jesus. Aqui, sem saber, ele já reconhecia que ele precisava do Espírito Santo sobre ele para conseguir vencer todas essas coisas. Aqui, se você for analisar a história, nós estamos perante uma história de um pecado extremo, assim, algo assim que valeu a vida de outro ser humano, algo que teve aquela questão da intimidade, de ficar contra a pessoa. Mas o que eu quero deixar aqui nessa noite, o que o Senhor Jesus me disse para deixar aqui essa noite, é que não importa o tamanho do pecado, irmãos. Não importa se foi uma simples mentira, uma simples palavra torpe, um assassinato. Não importa o tamanho do pecado, irmãos. Nós todos somos, como Davi descreveu aqui, dependentes da misericórdia de Deus, dependentes que Ele tenha misericórdia de nós, dependentes de que Ele derrame sobre nós o teu perdão, irmãos. E hoje nós temos, graças a Deus, nós temos o sangue do Senhor Jesus. Hoje, graças ao Senhor Jesus, nós temos o Espírito Santo que Ele nos deixou, irmãos. E Ele está aqui, plantado dentro de nós. Ele está aqui fluindo dentro de nós, apenas esperando que nós demos a permissão para que Ele haja, para que Ele flua. O sangue do Senhor Jesus está aí para que você clame por Ele, para que Ele venha mais uma vez e te purifique, para que Ele venha mais uma vez sobre você e te limpe de todos os seus pecados, e te limpe mais uma vez, porque mais uma vez você errou, irmãos. Enquanto você estiver nessa terra, mais uma vez você vai errar, e você vai precisar do sangue de Jesus, você vai precisar da misericórdia de Deus, você vai precisar que Ele renove em você o Espírito Santo, irmãos. E
nesse salmo que nós vamos ver, Davi apenas fala isso. Como ele começa: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Aqui ele já reconhece que não é o que ele acha, não é o que ele pensa, não é o que ele julga de Deus, não. É segundo o próprio Deus. Então tem misericórdia de mim, segundo os teus preceitos, Senhor. Tem misericórdia de mim, segundo as tuas ordenâncias, Senhor Jesus. Tem misericórdia de mim, segundo aquilo que o Senhor deixou escrito, e não aquilo que eu acho. Não aquilo que eu penso, não aquilo que eu julgo estar certo, irmãos. E ele prossegue: apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias, irmãos. A palavra nos diz que essa misericórdia se renova a cada manhã. Aqui ele fala que essa misericórdia é uma multidão. Irmãos, o que é uma multidão? Uma quantidade de pessoas tão grande, você consegue imaginar isso indo para uma estação de metrô na hora do rush, você consegue ver isso. Então imagina aquele monte de gente que você está vendo, só que só de misericórdia de Deus, irmãos. Imagina essa quantidade gigantesca de pessoas sendo só misericórdia. Imagina algo muito grandioso, um oceano, é uma quantidade muito grande. Essa é a misericórdia do Senhor. É uma multidão de misericórdia. E Ele está aí, irmãos, apenas esperando que você reconheça que você precisa dela. Apenas reconhecer é o primeiro passo, irmãos, para que comece a mudança e a transformação. Ele prossegue no 2: lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Ele continua: porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Mais uma vez, irmãos, ele reconhece que ele tem transgressões dentro dele, ele tem pecados, ele tem erros, ele ainda tem coisas que o ser humano faz que não agradam a Deus. E não bastasse eu ter todas essas coisas dentro de mim, o que me faz pecar ainda está sempre perante mim. Em outra tradução diz que o pecado me persegue. Então pode estar diante, pode estar te perseguindo, ele está sempre ali, esperando que você fraqueje, esperando que você alimente mais a carne e menos o espírito. E é aí que vem a queda, e é aí que vem o momento que levou Davi a escrever isso. Que ele precisa: lava-me de todas as minhas transgressões, porque o meu pecado está sempre na minha frente. Lava-me de todas as minhas transgressões, porque o meu pecado fica em minha volta, sempre me fazendo tentar errar. E eu preciso do Senhor. Ele não falou: lava-me, meu pecado está perto de mim porque eu vou com a minha força. Não, porque eu preciso do Senhor. Porque eu preciso reconhecer que só Ele pode me ajudar perante o erro, só Ele pode me ajudar perante o pecado, só Ele, irmãos, só o Senhor Jesus pode te ajudar. Se você tem na sua mente alguma estratégia, alguma forma, alguma ideologia para parar de fazer o erro que você está fazendo, se você acha que se esforçar em ter um pensamento bom, se você acha que seguir algum caminho que o mundo já deixou, que algum médico, algum estudioso já deixou, irmãos, deixa tudo de lado, irmãos. Não vai ser por força de pensamento, não vai ser por positivismo, não vai ser por nada que esse mundo deixou para você, que você vai conseguir vencer o pecado, irmãos. Vencer o vício, vencer a mania que te faz errar, irmãos. É só Ele. É só o sangue de Jesus, irmãos. Somente Ele. Eu não vou conseguir falar: não vou fazer isso, porque é errado. Aí daqui a pouco vou entrar novamente em tentação, vou falar: não vou. Não, irmãos, dobra o seu joelho. Fala: Senhor, eu não estou suportando o meu pecado diante de mim. Eu não estou suportando ele à minha volta, tentando me fazer errar. Me ajuda. Me ajuda, Senhor Jesus, porque eu preciso. Tem misericórdia, Senhor Jesus. E Ele vem, irmãos. Ele vem te ajudar. Ele vem te ajudar. Ele vem te socorrer nesse momento. E é aí que você vai conseguir ter força. E é aí que você vai conseguir mudar a sua caminhada. É aí que você vai conseguir mudar o seu erro, o seu vício.
Se você é muito nervoso, muito estressado, no momento do nervosismo, dobra os seus joelhos no chão. Se você não consegue parar de falar palavras torpes, quando ela vier na sua mente, dobra o seu joelho no chão. Se você não consegue deixar de ver algo que não agrada o Senhor, quando você tiver para ver, dobra o seu joelho no chão, irmãos. É só com Ele, é só por Ele, é só através dEle, é só com o sangue dEle, é só com a misericórdia dEle que nós conseguimos, irmãos. Não é pela minha força, não é pelo meu braço que nós vamos conseguir. Nunca vai ser, nunca. O Senhor Jesus, Ele não muda, Ele não toscaneja, Ele não varia, Ele não muda, irmãos. Não é porque lá no passado precisavam, que hoje por nós termos mais entendimento da palavra, mais estudos elaborados e preparados, que vai ser pela minha força. Não, nunca. Vai ser sempre pelo sangue. Aleluia. Vai ser sempre pela misericórdia, irmãos, que você vai ter força para conseguir parar de fazer aquilo que não agrada ao Senhor. Que você vai ter força para conseguir deixar de lado as coisas que te afastam do Senhor Jesus. É só com Ele, é só por Ele, é só para Ele, é só por Ele, é só através dEle, irmãos. No 4 ele continua: contra ti somente pequei. E fiz o que aos teus olhos parecem mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Aqui ele reconhece que ele pecou e ele reconhece que o Senhor está certo em julgá-lo. Que o Senhor ele tem a total liberdade perante a sua justiça de julgá-lo, de falar para ele que ele está errado. De mostrar para ele que ele precisa e necessita do conserto. Aqui Davi ele reconhece que ele não só errou, como Deus tem o direito de mostrar para ele que ele errou, irmãos. Quando nós erramos, às vezes, nós tentamos nos esconder, nós tentamos nos excluir, nós tentamos fugir de conselhos, nós tentamos fugir da face do Senhor. Resumindo em miúdos, nós tentamos fugir da face de Deus. Nós temos que fazer exatamente o contrário, irmãos. Quando nós pecarmos, quando nós errarmos, quando nós nos sentirmos impuros, indignos de estar na presença dEle, é aí que nós temos que ir para a presença dEle. É nesse momento, irmãos. Nessa parte B do 4, em outra tradução diz assim: e tem razão em condenar-me, de modo que justa é a tua sentença, e tem razão em condenar-me. Davi reconheceu que o Senhor fizesse, ele teria razão, segundo a justiça dele. Mas ele clamou no início por misericórdia. Ele clamou no início por misericórdia e o Senhor teve. E é isso que nós temos que fazer, chegar perto dele, sem ter medo, irmãos. Porque hoje nós temos a graça, nós temos o sangue e nós temos o Espírito Santo. E isso nos devolve o acesso, irmãos. E isso nos devolve a sua presença sobre as nossas vidas. E o sangue de Jesus nos purifica. Hoje o sangue do Senhor Jesus nos limpa. Não estou aqui dizendo que nós temos que sempre errar e que é certo errar e que porque temos o sangue podemos continuar no erro. Não, irmãos, é o contrário. Se aconteceu o erro, irmãos, não fuja da presença do Senhor. Se você cair na tentação, não se esconda da face do Altíssimo. Se acontecer, nós temos o sangue do Senhor Jesus. Isso é maravilhoso. Isso é grandioso demais. Essa é a preciosidade que nós temos. No 5 ele fala: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que ama a verdade no íntimo e no oculto, me fazes conhecer a sabedoria. Aqui ele está declarando para o Senhor que desde o início da vida dele, desde quando ele ainda era no ventre, ele já tinha o pecado dentro dele, porque ele reconhecia que isso vinha por herança. Ele reconhecia que como ser humano sem Deus, ele é pecador. Como ser humano sem Deus para ajudá-lo e auxiliá-lo, ele seria pecador. Reconhecendo mais uma vez que era dependente. No 5 ele pede: purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu
quebraste. Aqui ele sabe que a partir do momento que ele se prostrou e reconheceu que ele precisava do Senhor Jesus, ele seria limpo e ficaria mais puro que a neve. Ele seria lavado e ele teria tanta alegria que até se ele tivesse sido condenado em algum momento pelo Senhor, ele teria alegria. Que até a condenação que fez os ossos dele se quebrar, trariam alegria. Irmãos, isso é loucura para o mundo, irmãos. Isso lá para as pessoas lá fora é coisa de gente doida, irmãos. Mas nós somos loucos. Nós somos loucos pela palavra do Senhor. Aqui, ele reconhece que até o conserto que viria sobre a vida dele, que poderia até quebrar os seus ossos, traria alegria na vida dele. E por que quando o Senhor vem nos consertar, nós temos medo? Porque quando o Senhor vem endireitar os nossos caminhos, nós achamos que é por mão do lado. Porque quando o Senhor fala conosco, dia após dia, que a nossa vereda não está correta, que os nossos passos não estão pisando nas pegadas do Senhor Jesus, nós achamos que é para o outro. Se essa correção nos trará alegria, como Davi disse, por que nós temos medo, irmãos? Se entregue à correção do Senhor Jesus. Se entregue à correção de Deus, porque isso trará alegria, isso trará gozo, isso trará paz, porque não vai mais ter o peso do pecado te condenando, apontando o dedo. Essa é a tristeza que não sai sem se libertar do pecado, irmãos. Essa é a falta de paz que não sai se você não se libertar do pecado. Então, quando Deus te conserta, Ele começa a te libertar do pecado. Quando Ele te julga e mostra que você tem que se arrumar, se consertar, e aí começa a sair o peso do pecado, e aí vem a alegria e o gozo. Ele continua no 9: esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Olha como chega a ser até ousado esse versículo. Irmãos, ele acabou de cometer um assassinato, ele acabou de ficar com a esposa desse cara que ele assassinou. Mas mesmo assim, ele sabia o Deus que ele cria, irmãos. Ele conhecia a intimidade de Deus a ponto de falar: Senhor, não olha para os meus pecados. Não olha, ele fala assim, esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Olha como que é você se colocar no secreto com Deus ali, só você e Deus. E Ele não vai te julgar, Ele não é igual um ser humano que vai apontar, não, mas você já matou, você bebia, você fumava, não. Ele conhecia Deus a ponto de saber que Deus podia esconder a face dos seus pecados. E ao mesmo tempo tirar todas as iniquidades dele, todas. Ele não estava falando se ele mentiu, se ele errou com algum servo dele, ou se ele assassinou alguém. Ele estava falando todas, irmãos. Essa intimidade, desse perdão que nós temos, irmãos, nós temos que conhecer. Nós temos que lembrar, no momento que nós erramos e nós nos sentimos longe do Senhor Jesus, e lembrar que, como eu já disse aqui, que nós temos que chegar perto dele nesse momento, que ele pode apagar todas as iniquidades, que Ele pode olhar para você sem olhar para o seu pecado, que Ele pode olhar para você com os olhos que Ele te amou, sem olhar para o pecado que Ele abomina, irmãos. Só Deus consegue fazer essa divisão. Só o Senhor Jesus consegue dividir o pecado do pecador. Por isso que o mundo lá fora fala, mas ele era assassino, agora ele é crente, agora ele é santo. Por isso que o mundo fala isso, porque ninguém, nós seres humanos também, nós crentes também não conseguimos olhar para o pecador e não olhar para o pecado. Mas Ele consegue, irmãos. O Deus que nós servimos consegue. O Senhor Jesus, que morreu naquele madeiro por nós, Ele consegue, irmãos. E como Ele consegue fazer isso, eu não sei. Por que Ele consegue fazer isso, eu não sei. E vocês podem não saber também, mas vamos aproveitar, porque nós temos acesso a Ele. Por Ele conseguir fazer essa separação de pecado e pecador,
nós conseguimos chegar perante Ele e pedir para que Ele apague todas as nossas iniquidades. E pedir que o sangue dEle nos purifique de todo o pecado. E pedir que o sangue dEle nos encha a ponto de nós ficarmos mais limpos que a neve, irmãos. Agora, vou confessar para os irmãos que para mim vem os 3 versículos mais profundos desse salmo, que começa no 10 e diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com um espírito voluntário, irmãos. Para mim aqui eu acho que é a parte mais forte, acho que é a parte mais reveladora de tudo que já foi dito aqui essa noite, do Espírito Santo que a irmã louvou aqui agora há pouco. Aqui diz que, cria em mim, ó Deus. Olha como Deus é poderoso, irmãos. Ele é tão poderoso a ponto de Davi reconhecer que ele podia criar um novo coração dentro dele, um coração puro, um espírito reto. Que a partir daquele momento ele estava pedindo para Deus auxílio em todos os momentos. Aqui ele estava pedindo para que Deus desse um coração novo para ele, para que ele pudesse acertar, para que ele pudesse andar em retidão. E ele ainda continua: não me lances fora da tua presença. Mais uma vez, irmãos, reconhecendo que o pecado e o pecador são totalmente diferentes, irmãos. Que aqui ele estava vindo como pecador e ele sabia que Deus não iria afastar ele da sua própria presença, que ele ainda tinha acesso, que ele ainda podia chegar diante do Pai, ele ainda podia falar: Senhor, deixa eu chegar aqui perto do Senhor mais uma vez, deixa eu ficar aqui do seu ladinho só mais uma vez, mesmo eu tendo errado, mesmo eu tendo falhado, deixa eu ficar aqui do seu lado mais uma vez. Ele podia, irmãos, ele podia, e ele pediu mais, algo que ele nem sabia que tinha dentro dele. Ele falou: não retires de mim o teu Espírito Santo, irmãos. Não retires de mim o teu Espírito Santo Consolador. Só faltou ele falar isso, irmãos. Não retires de mim o Espírito Santo Consolador que o Senhor Jesus ainda vai deixar. Só faltou ele falar isso, irmãos. E ele podia, mesmo após um assassinato, mesmo após ele ter errado com Betseba, ele podia, irmãos, pedir para ficar do lado de Deus. Pedir para Deus não retirar dele o Espírito Santo. Só reconhecendo que a misericórdia vem dele, que o perdão vem dele, que tudo vem dele, irmãos. E no 12, torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Aqui nós temos alguém clamando para que ele se lembre do que é ir morar com o Senhor. Talvez ele já estivesse cansado, até porque a palavra diz que ele acordou tarde no dia que ele pecou, que ele começou a cobiçar a mulher. Ele acordou tarde, um rei experimentado em batalhas, acordando tarde. Não é normal isso. Então ele já devia estar ali na sua rotina do dia a dia, aquelas coisas que nos afastam de Deus, nos fazem esquecer do princípio básico, que é a salvação. E é que ele pede para isso ser renovado, irmãos. Ele pede: torna-me a dar a alegria da tua salvação. Não importa o que vai acontecer daqui para frente. Se eu vou continuar sendo rei, se eu vou vencer batalhas, se eu vou perder batalhas. A única alegria é a tua salvação, Senhor. A única alegria é a tua salvação. É ir morar para sempre do seu lado. Não é só um momento ao seu lado, como eu tenho aqui na terra, mas é toda a eternidade ao seu lado. E isso tem que ser a nossa alegria. A alegria da salvação tem que ser lembrada todo dia, irmãos. Ela não pode ser atropelada pela rotina do mundo. Ela não pode ser atropelada pelas dificuldades que nós passamos. A alegria da salvação tem que estar sempre, sempre nos nossos corações. E foi isso que Davi pediu: torna-me a dar essa alegria, a voltar a enxergar essa alegria, a voltar a reconhecer essa alegria.
E quando ele pede um espírito voluntário, é um espírito que ajude o próximo, é um espírito que seja disposto a ajudar as pessoas. E é aí que a obra se propaga, irmãos. E é aí que mais pessoas vão poder enxergar esse mesmo Deus. Que os irmãos possam, que eu possa, que todos nós possamos, a partir dessa noite, lembrar que o acesso ao Pai nunca estará fechado. Que o sangue de Jesus sempre nos dá acesso, sempre. E que o pecado que tenta nos afastar de Deus, que tira aquela sensação de Deus de dentro de nós, não nos fecha a porta para Deus, não, irmãos. O inimigo vai tentar, o inimigo vai falar, você não pode mais chegar perante Ele é santo. Ele é todo santidade, você não vai. Mas essa noite eu te falo, irmãos, vai. Porque é só lá, irmãos. É só lá que esse pecado vai ser tirado de dentro de você. É só lá que você vai ter força para caminhar sem esse pecado. E aí a alegria do conserto e a alegria da salvação vem, irmãos. Eu agradeço a oportunidade, que os irmãos louvem o Senhor com palmas.